Com liberdade de opinião, agora quem chega é o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, Hélio. Nosso primeiro assunto hoje. Rejeição da proposta de delação premiada do Daniel Worcaro pela Procuradoria-Geral da República. Foi a segunda tentativa de um acordo que não avançou. Segundo apurações da CNN, o Paulo Gonet sustenta que nessa proposta não tínhamos ali elementos novos. Disse que poucas provas foram apresentadas e que o ex-banqueiro não se comprometeu efetivamente com a devolução dos valores desviados. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra a concessão de prisão domiciliar ao dono do Banco Master. Afinal, Hélio, diante do fracasso dessas tratativas, na sua opinião, Worcaro ainda pode fechar um acordo de delação? Carol, cada dia que passa esse caso do Worcaro fica mais feio. Por que a delação não sai? Será que é porque ele não está entregando prova ou porque ele está entregando o que não pode ser entregue? Porque vai ficando a impressão, a percepção de que as autoridades estão blindando geral, o que, por sinal, seria bem conveniente para esse monte de político que estava associado ou está associado ao banqueiro picareta. A gente está na véspera da campanha. Imagina o impacto que uma delação séria teria na campanha. Isso é muito ruim para o Brasil, porque mina a credibilidade das autoridades, né? A Polícia Federal, a PGR, tem dezenas, talvez centenas de celulares, de notebooks apreendidos nessa operação, tem quilos e quilos de documentos, tem horas de depoimentos tomados, inclusive muita coisa já vazou para a imprensa. Eu acho que está mais do que na hora de acelerar essa investigação, porque a sociedade quer saber a extensão da relação do Worcaro com os ministros Toffoli e Muniz Moraes, porque já ficou público que essas relações envolvem muitos milhões de reais. Como é que vai terminar isso? A sociedade quer saber, Carol, a real influência do Worcaro no governo Lula. Já é público que o Worcaro contratou pelo menos 2 aliados do Lula como consultores, o Manteiga e o Lewandowski. E também que ele se reuniu com o presidente mais de uma vez. Como é que termina isso, então? A sociedade quer saber até onde foram os tentáculos do Worcaro no Congresso Nacional. Já ficou pública a relação com Ciro Nogueira, a Veja também publicou que o Alcolumbre recebeu uma grana, o Alcolumbre negou. Como é que fica isso? E tem o BRB, o Ibanez, a turma dele, sangraram bilhões de reais do banco para ajudar o Worcaro, tentaram comprar o Master, acabaram comprando uma penca de títulos podres, né, por um dinheirão. Tem que botar todo mundo na cadeia. O que não pode é a Polícia Federal, dirigida por um aliado do Lula, e a PGR, que é dirigida por um aliado do Gilmar Mendes, ficarem sentadas em cima das provas de uma delação que não sai. Então, o papel do ministro André Mendonça é fundamental nesse caso, no sentido de coibir ou, ao menos, dificultar a blindagem. Carol, o brasileiro está de olho nisso e seguramente não vai ficar calado se realmente blindarem toda essa corja de Brasília. Hélio, hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de atuar nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e influenciar o andamento dos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele é acusado pela PGR de articular junto a autoridades e aliados do governo americano a adoção de sanções contra ministros do Supremo e medidas econômicas contra o Brasil como forma de pressionar a corte. E aí, Hélio, Eduardo foi às redes sociais na véspera e pediu a Donald Trump a adoção urgente de sanções contra Alexandre de Moraes. Qual que é o impacto desse apelo na internet para o julgamento de hoje? Bom, Carol, esse pedido não deve alterar o julgamento do Eduardo no Supremo Tribunal Federal, que já parece decidido. Também não sei se esse pedido do Eduardo ao Trump ajuda a candidatura do irmão, do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio vive, né, um momento delicado, ele está fazendo um esforço grande para reverter a queda nas pesquisas depois dos áudios do Worcaro. Esse caso do Edu, vale a pena lembrar, ele foi aberto na época da Magnitsky, né, quando o Eduardo estava em campanha para reverter a sentença do pai dele. Ele tinha saído do Brasil por opção própria, né, com o objetivo de fazer essa campanha lá dos Estados Unidos. E aí rolou
a Magnitsky em cima do Moraes e da esposa, e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram visto cancelado. Isso assustou o chamado consórcio. A acusação de que o Eduardo teria cometido coação no curso do processo, com uso de grave ameaça, é muito discutível, né? Porque isso pressupõe que ele teria poder sobre as decisões do Tesouro dos Estados Unidos e que o Tesouro dos Estados Unidos, né, tomou essa decisão a pedido do Eduardo Bolsonaro, o que é, vamos combinar, uma piada, né? Nós vamos até falar mais sobre esse caso ainda hoje, né? O Eduardo, então, como você mencionou, resolveu nem se defender, né, porque ele vê esse julgamento como um jogo de cartas marcadas, né, feito para condenar ele, tornar ele inelegível, mas talvez tivesse sido melhor ele ter se defendido como um bom advogado, né? Eu acho que ele teria tido uma oportunidade de expor a mensagem dele, talvez ele teria evitado um pouco mais ficar perigosamente perto dessa pecha de traidor que a esquerda tenta tanto colar nele, né? O fato é que o eleitorado independente, Carol, que é o maior objetivo do Flávio nesse momento, não é muito chegado em palpite do Trump sobre as coisas do Brasil, ou de quem quer que seja, por sinal, né? Aliás, o próprio Flávio, que por sinal, ao contrário do Casimiro, não está mais jogando parado, né, ele está se esforçando para falar com o independente. Ontem ele falou sobre Bolsa Família, falou sobre isenção de imposto de renda, né, são coisas que ajudam a diminuir a rejeição dele. Esse comportamento do Edu pode ser muito bom para a bolha bolsonarista, mas não ajuda o Flávio nesse momento, Carol. Nosso terceiro e último tema também envolve o Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União vai pedir à Justiça Americana para atuar na defesa no processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. De um lado, a Advocacia Geral da União argumenta que decisões do Supremo não podem ser questionadas em tribunais estrangeiros. E do outro, Rumble e Trump Media dizem que as determinações do ministro Alexandre de Moraes configuram censura e atentam contra o direito à liberdade de expressão, violando garantias constitucionais dos Estados Unidos. E aí, Hélio, para além dos argumentos, trazemos aqui a seguinte questão: é papel da AGU defender o Brasil nesse caso? Carol, vamos lá. Não é o Brasil que está sendo processado, é a pessoa física do ministro Alexandre de Moraes. A legislação, ela diz que a AGU pode até representar judicialmente um agente público federal quando processado por um ato tomado no exercício regular das suas funções e desde que seja em defesa do interesse público. Eu não sei aonde está o interesse público nesse caso, porque o ministro Moraes está sendo processado por ter violado a lei americana, uma lei que certamente, por conta até do seu próprio notório saber jurídico, ele mesmo conhece. E qual que é essa lei? É a lei que diz que quando uma autoridade estrangeira quer intimar uma empresa ou cidadão americano ou residente nos Estados Unidos, ela tem que enviar uma carta rogatória à autoridade americana. É um procedimento banal, né, que ocorre todos os dias. O ministro Moraes, ao contrário, intimou diretamente por e-mail duas empresas americanas para que elas entregassem dados dos seus clientes, que são cidadãos americanos, e também ordenou que essas empresas retirassem conteúdo do ar. E é por isso que ele está sendo processado. Então eu pergunto, Carol, qual o interesse público em gastar 17 milhões de reais do nosso dinheiro para defender um servidor público que infringiu uma lei tão básica de um país amigo? O correto é que o servidor público não infrinja a lei nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então eu acho certo se o ministro Moraes for defendido por algum escritório particular, né? O escritório da esposa dele está aí bastante capitalizado, poderia até atuar pro bono. O que a AGU está fazendo, por outro lado, é politizar essa questão. Ela está criando um barulho em torno da narrativa de defesa da soberania, né? Mas é óbvio que o processo contra o Moraes não é contra o Supremo Tribunal Federal. Não teve nenhuma decisão do plenário de burlar a lei americana, de ignorar o envio de uma carta rogatória. De novo, né? Carta rogatória, que é um instrumento muito conhecido dos ministros. Foi uma decisão do Moraes e foi tomada meio que na surdina, né? Vocês vão se lembrar que esse inquérito das fake news é um inquérito secreto. Então,
Vamos ficar atentos para o tipo de showzinho que a AGU vai querer dar com esse processo, porque se alguma soberania foi atacada nessa história, obviamente foi a dos Estados Unidos. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, até quinta-feira então. Bom dia. Bom dia, Carol. Até quinta.